Olá, bom dia para o pessoal do Brasil, boa tarde para o pessoal da Alemanha. Hoje eu tô aqui numa live que vai ser muito legal. A gente vai estar conversando hoje com a Audrey do Ambiente Preparado. Eu tô esperando a Audrey entrar aqui. E a gente vai estar conversando sobre esse tema que conversa muito com a CNV e eu tô muito feliz e agradecida por a Audrey ter aceitado o nosso convite. E a gente vai poder conversar e apoiar um pouco vocês, que eu sei que muitos de vocês também se interessam pela questão do ambiente preparado. A Audrey já entrou aqui. E eu tô super animada para esse bate-papo, que vai ser com certeza muito legal. E a gente vai estar falando um pouco. Ah, agora a Audrey tá entrando. Oi, Audrey! Bom dia, Bom dia! Tudo bom? tudo bem e vocês? Nossa, tô muito feliz que deu certo finalmente. Eu ia procurar um filtro, mas não vou procurar não, senão vai aparecer umas coisas doidas Pode aqui. ficar à vontade. Tô muito animada. Não, eu queria ficar mais arrumadinha, mas tô muito animada com a nossa conversa. A gente, de acordo com o que a gente tá sentindo, né? Ontem eu tava com calça de moletom, hoje eu te acordei Tava mais. livre, a sua leveza do dia, né? Eu vi, eu sou assim sempre. Hoje eu dormi muito mal, então eu precisava de alguma coisa. Dá um up, né? Eu tava ansiosa também, tava animada pra agora. A gente combinou tanto, né? Eu queria tanto esse encontro, então eu tava muito animada também, dormir ansiosa. Ai, que bom. A gente tá. Eu tô muito feliz. A Lari também. A Lari não vai poder estar com a gente, Eu mas também. eu tô aqui por nós duas e eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Muito obrigada, Aure, pelo seu tempo, pela sua Imagina. disponibilidade de estar aqui com a gente. Fico muito grata. E eu vou começar falando um pouquinho de você, mas eu gostaria que daí você se apresentasse, porque eu acho Tá, que a pessoa apresentando é sempre melhor, né? tá. Ela tem um Instagram, né, do Ambiente Preparado, a Audrey é arquiteta. Se eu falar alguma coisa que não tá Não, certo, fica você me avisa. tranquila. Eu, qualquer coisa corrige. E ela fala do assunto, né, do ambiente preparado para receber a criança, né, do ambiente preparado em casa. E é um tema que para mim e para a Lari é muito importante, porque para quem não sabe, assim, eu e a Lara, a gente começou a nossa trajetória através de Montessori. Foi a nossa porta para uma educação respeitosa. Então, é algo que a gente estudou, né? A questão de ambiente parado em Montessori é muito importante, né? Então, a gente estudou Muito. bastante sobre isso e organizamos a nossa casa, quebramos nossa cabeça, porque a gente pensa assim, é assim que faz, mas envolve bastante estudo e entendimento, e por isso que eu estou muito feliz aqui de ter você, que é especialista no assunto, falando pra gente. Você quer se apresentar, Audrey? Eu estou muito feliz, primeiro, quero agradecer a paciência, né? Porque eu sei que foi difícil, eu fujo de aparecer, né? Eu evito o máximo possível. E aí foram acontecendo várias coisas na vida e a gente foi adiando, mas eu estou muito feliz que a gente conseguiu. Obrigada pela paciência, obrigada por vocês não terem desistido de mim. Estou Não, muito animada. É. Bom, eu me considero uma mãe arquiteta pesquisadora de ambientes preparados. Eu descobri Montessori na faculdade, quando eu estava tentando entender o porquê que a arquitetura escolar era tão parecida com a arquitetura carcerária. E uhum. aí, né, me lembrando de prédios escolares que eu tinha convivido, que eu tinha habitado, né? E aí descobri que não eram todas as escolas que eram assim, que tinham algumas que prezavam pela liberdade, entendeu? Que tinha uma configuração espacial diferente e uma delas era Montessori. E aí na faculdade aquela sementinha ficou na minha cabeça, né? E anos mais tarde, 4 anos depois, mais ou menos, quando eu engravidei, aquilo reacendeu em mim. Falei, não, eu lembro que eu estudei aquilo na faculdade e eu acho que eu consigo fazer em casa. E foi aí em 2018, né, quando minha filha nasceu, que eu comecei de fato a preparar ambientes, que eu criei a página do Mente Preparado como uma espécie de diário, assim, para mim mesma, referências que eu queria salvar. E virou, assim, um grande catálogo de ideias, de ideias possíveis, né? Reais e possíveis, porque são ambientes reais, não somente Pinterest, né? Uhum. No Pinterest a gente vê muitas ideias, mas no Mente Preparado a gente vê ideias que são possíveis de ser reaplicadas em qualquer orçamento, em qualquer espaço, tamanho de espaço. Então, é uma rede que eu amo, é o assunto que eu mais adoro, assim, eu me debruço muito por estudar, começou por Montessori, mas eu fui indo por outros caminhos também, então conhecendo outras formas de preparar espaço para as crianças, mas sempre enaltecendo a importância de que foi Montessori na vida da criança,
porque até então nenhuma escola falava sobre isso, né? Nenhuma escola pensava em ter os utensílios que fossem proporcionais, uma mesa que fosse à altura confortável para a criança. Então, tudo isso que a gente vê hoje de mobiliário infantil e as escolas infantis com mobiliários, a gente deve muito a Montessori. E o fato da gente conseguir aplicar em casa é ainda melhor, né? Porque dá para a gente expandir esse respeito para o ambiente doméstico da criança, que é o lugar onde ela cresce, onde ela tem conexões seguras e tudo mais. Então, quando essa chavinha virou para mim de que era possível preparar para minha filha, que eu comecei a ver que várias pessoas faziam e que a gente conseguia se inspirar e fazer mais, foi muito bom. Então, eu me defino como uma mãe, arquiteta, pesquisadora. Eu estou sempre estudando, sempre pesquisando e sempre vendo como que eu posso ajudar mais famílias a prepararem ambientes para as crianças, para que mais crianças se sintam empoderadas a fazerem coisas por elas mesmas e saberem que elas importam, né? Porque quando a gente prepara o ambiente, a gente está mostrando isso para ela, né? Que a criança também faz parte, que a opinião dela também importa e que ela também tem voz naquele lugar. Então, eu sou apaixonada por esse tema, se deixar falando o dia inteiro. Ah, eu adorei isso que você falou, né? Que a questão assim, aí a criança sente que ela importa, né? Porque às vezes eu acho que o ambiente às vezes é muito hostil, assim, né? Pra nada do tamanho, né? Nada é profissional, a criança tem que ficar pedindo o tempo todo, né? Não pode As coisas tocar em nada, não né? Não pode fazer nada. pode quebrar, não pode isso, não pode aquilo. Então, é realmente um ambiente que acolhe. Eu achei muito legal essa descrição que você trouxe agora no final, né? Que é realmente essa forma de receber, né? De comunicar, né? Você aqui está sendo visto, né? Se a gente fosse pensar pela CNV, né? É, Visto, você é importante, você pertence. o ambiente ele nunca é neutro, É, né? Assim, isso que eu tenho entendido. Ou ele comunica que a criança ela é capaz, ela é bem-vinda, ela é pertencente, ou o contrário, né? Alguma mensagem ele sempre vai comunicar, nunca ele vai ser neutro. Então a gente tem que escolher, né? E entender qual mensagem a gente quer que o nosso ambiente passe para a nossa criança. com certeza. E eu queria saber de você. Eu separei várias perguntinhas aqui para falar pra... Inclusive a minha eu coloquei na listinha também. Eu queria perguntar para você, né? Mas afinal, assim, o que é um ambiente preparado? Para que você fala assim, ambiente preparado, muitas pessoas não são tão familiares com esse conceito, né? Explica pra gente, assim, o que é um ambiente preparado, né? Eu entendo o ambiente preparado em casa como esse espaço que permite liberdade. Mas eu gosto sempre de fazer um adendo, porque os críticos, né, dessa educação mais respeitosa acham que a liberdade é uma liberdade sem limites, né, que é uma liberdade que a criança vai fazer o que quer. E muito pelo contrário, o ambiente ele chama ambiente preparado, porque ele está preparado para oferecer essa liberdade de movimento, essa liberdade de escolhas. Então, gradativamente, conforme os pais, né, no caso da casa, for observando as necessidades da criança, o desenvolvimento da criança, ele vai preparando esse espaço para que ele seja mais desafiador e que ele oportunize aprendizados diferentes. Esse aprendizado pode ser de movimentos, né? Então, um ambiente para bebês, por exemplo, ele vai ajudar o bebê a começar a se movimentar primeiro, né? O primeiro ambiente preparado, eu acho que é a questão das roupas do bebê, né? Permitir que o bebê tenha uma roupa que permita essa mobilidade, né? Para que ele alcance a mão até a boca e tudo mais. Depois tem a questão da barra e do espelho, que ajudam a criança a ter a firmeza, né? Que vai depois facilitar que ela se torne caminhante. Então, você não precisa logo colocar o espelho e a barra assim que seu bebê nasceu, né? Você vai observando, vai vendo o quanto de movimentos ele está fazendo, né? O quanto que ele está precisando, né? Está desejando. Se você observa que seu bebê está começando a se apoiar no sofá, por exemplo, para ficar em pé, é um sinal de que ele tem essa necessidade de desenvolvimento. Então, pensar num espaço que possa facilitar esse desenvolvimento, facilitar com que ele faça isso com segurança, é o principal. Então, o ambiente preparado ele é um espaço, vou tentar resumir aqui, de liberdade. Liberdade de movimento e de escolhas. Quais escolhas? Depende da sua criança, né? Depende da sua rotina. Então, eu costumo falar, por exemplo, você pode permitir que a sua criança, imaginar uma criança de 6 meses que esteja fazendo introdução alimentar. Preparar o ambiente para ela pode ser separar 2 potinhos com banana e com mamão, entende? Para que ela possa escolher se ela vai comer a banana ou o mamão, ou se ela vai comer a banana primeiro ou o mamão primeiro, ainda que ela queira as duas opções, entende? Mas é um espaço
que oportuniza essas escolhas que são previamente preparadas, organizadas pelos pais, cuidadores. No caso de um armário, por exemplo, que é sempre um assunto polêmico, né? Vou deixar a criança vestir o que ela quiser. Você pode deixar opções para a criança que sejam coerentes, assim, por exemplo, o que eu fiz muito quando eu não tinha, eu morava num apartamento bem pequeno, eu não tinha espaço de ter arara, e também minha filha não se interessava tanto por ir mexer na gaveta de roupas. A gente também tem que pensar no interesse da criança, né? Não é só esperar, forçar que ela tenha essa independência, essa autonomia, né? É tudo muito conduzido pela criança. O que eu fazia? Se a gente ia, por exemplo, na natação, eu separava 2 maiozinhos para ela e falava, qual desses maiozinhos você quer vestir hoje? Aí ela apontava e aí ela se vestia, eu ajudava ela a se vestir, dependendo do dia. Então, escolher previamente, né? Preparar opções que sejam coerentes com a ocasião, com o clima. Então, se você vai numa festa e tá frio, né? No caso da minha filha, sempre gosta de vestido, mas aí tem dias que a gente tem que oferecer 2 opções de casaco para que ela possa ir agasalhada, né? Não é uma escolha ela estar agasalhada ou não, se estiver muito frio, né? Ou se a gente sentir que a criança está sentindo frio, também tem isso, né? Às vezes eu tô com frio e ela não tá com frio, mas sentir pela pele, né? Se ela tá geladinha, não é uma opção ela ficar com frio. A opção é ela vai vestir esse casaco ou esse casaco. Então, oportunizar escolhas. Oportunizar que a criança se pense por si mesma também, né? Comece a entender o que ela gosta e se autoconhecer a partir da liberdade que esse ambiente oferece para ela. Sempre uma liberdade preparada e organizada para um adulto responsável, né? Ah, eu adorei essa coisa que você falou da questão da liberdade, né? Porque muitas pessoas pensam assim, ah, beleza, daí a criança pode fazer o que ela quiser, né? E aí é liberdade para todo mundo, né? Né? Então, E a gente tem essa visão, né? eu acho que isso é bem importante, essa fala que você coloca, porque eu acho que muitas vezes é interpretado de uma forma do Isso. que é, né? Do que realmente é, dessa preocupação, né? Dessa curiosidade, né? Igual você falou, de estar observando, né? Você fala, roupas não era uma coisa tão importante, assim, essa coisa de ir lá, revirar a gaveta, não sei o quê, né? Então, ali eu vou organizar isso de outra forma, né? Eu achei isso muito legal, porque esse olhar na criança, né, ele é muito importante, né? Porque às vezes pode ser que, imagina que a gente organiza as coisas e daí você olha e pensa, se eu olhar para a criança, eu não sei para quem que eu estou organizando, né? Ele é pessoal, né? O ambiente organizado, né? E não tem regras, né? Depende muito da criança e do momento da criança, né? Porque ela não se preocupava tanto com roupa naquela época, mas hoje ela adora. Então hoje ela tem ela é mais velha, então ela tem uma liberdade maior de escolhas. Às vezes ela não combina a roupa perfeitamente, mas se ela está satisfeita com aquilo, Uhum. e se ela está protegida do clima, se ela não está passando calor, não está passando frio, né? É claro que a gente acho que a gente vai falar disso depois, mas é porque é uma coisa que não me incomoda, que ela não esteja combinando, entendeu? Que as pessoas estejam na rua olhando e achando que não está combinando. Isso não me incomoda e não incomoda ela. Se me incomodasse, eu acho que eu teria que preparar opções que fossem combinantes, ou comprar roupas que se combinem todas entre si, sabe? Ter esse planejamento com um pouco mais de cuidado, para que eu permitisse essa liberdade de escolha, sem que me ferisse, me incomodasse e, né, os comentários, os olhares das pessoas na rua. Então, é sempre esse lugar de observar, entender que cada criança tem uma fase, cada criança tem um gosto, cada criança tem um interesse, e não tem regra, então por isso que não dá para comparar o ambiente preparado que a gente publica, que a gente vê por aí, com o nosso, né? A gente está sempre focado na nossa criança. Sim, eu acho que isso é uma parte bem interessante, assim, que a gente, né, as pessoas veem muita coisa, né, no Pinterest, ou então se você coloca, né, Montessori, caminha, não sei o que, aparece um monte de coisa, né? E aí a pessoa põe na casa dela e não funciona, mas não funciona, né? Isso eu acho que é um ponto muito importante, né? E eu Talvez não queria... funcione naquele momento também, né? Porque o ambiente nunca está pronto, né? Ele está sempre evoluindo com a criança. Sempre evoluindo com a criança. Por isso que a gente tem que estar sempre nessa constante observação, de entender como que o espaço pode dialogar e oferecer o que essa criança está precisando naquele momento. Sim, eu acho também as crianças mudam, né? Como você falou, nunca tá pronto, né? A criança muda, às vezes, de fase muito rápido, de interesses. A gente está passando aqui agora por uma fase que mudou os interesses muito rápido, né? Meu filho entrou na primeira série, então de repente ele conheceu crianças agora muito maiores que ele, né? E tudo, porque eles Uhum. escola Montessori, né? Onde é a primeira e a quarta série juntos, né? Demais.
sim, tá uma coisa assim que você fala, ô, a gente gostava disso aqui, agora não gosta mais. Agora, né? E, assim, uma mudança bem grande, assim, em 2 meses, né? Então, Muito eu acho que rápido. é importante, né? Porque as crianças mudam e a gente vai adaptando, né? De acordo com a mudança, né? E eu queria colocar uma pergunta para você, porque, assim, na CNV, a empatia é algo muito importante, né? A empatia é a base da CNV. E aí eu queria perguntar para você, como você vê assim a empatia dentro do ambiente preparado? Ele é um ambiente que você acha que acolhe essa ideia? Isso me interessaria, assim. Eu fiquei pensando em CNV e ambiente preparado, me veio essa pergunta. Eu queria colocá-la para você. Eu acho que o ambiente preparado ele é empático com todo mundo, assim. Todo mundo é considerado e isso já é uma grande empatia. Por exemplo, aqui eu estou no nosso coworking, que eu chamo de coworking preparado. Eu tenho o meu espaço de trabalho, tenho o espaço de trabalho do meu marido, tenho o espaço de trabalho dela também. Então, ele é um espaço que ele é democrático. Tem as minhas necessidades aqui, tem os meus utensílios, tem as ferramentas de trabalho do meu marido e tem as ferramentas de trabalho dela. Ninguém aqui está tendo que abrir mão do seu espaço para oferecer outro espaço. A gente lida, a gente se complementa, né? Se completa e se respeita mutuamente. Eu acho que a questão do ambiente preparado ensina o respeito da melhor prática que é pelo exemplo, né? Então, ela se sente respeitada, então ela tem o espaço dela, ela respeita o nosso, então a gente se sente também respeitado. Mas também tem a questão que eu falei no começo de que não tem regra. Então eu nunca falo para você, você precisa preparar a sua cozinha para sua criança. Isso não é uma coisa que você vai ouvir de mim. Eu não acho que você precisa preparar a sua cozinha, seu banheiro, se você não se sentir segura para oferecer o uso da cozinha e do banheiro, entende? A cozinha é o mais polêmico de todos, né? E eu não cozinho, então eu não ofereço sempre a cozinha. Mas quando ela demonstra o interesse por fazer um suco, fazer uma vitamina, a gente está sempre juntas nesse processo. Eu vejo famílias, crianças fazendo bolo sozinhas, sabe? Sozinhas sempre entre aspas, tá, gente? Entendam que tem sempre um adulto por trás, observando, cuidando para que não aconteça nenhum acidente, né? Mas é uma realidade que eu acho linda, mas que não contempla a minha realidade, né? Eu não sou uma pessoa que fica na cozinha fazendo bolos, eu não tenho essa rotina. E também não despertou tanto interesse na minha filha, obviamente, por eu não. Obviamente não, né? Talvez despertasse. Mas por eu não ter esse costume, não despertou nela. Mas há uma polêmica de achar que a criança não pode cortar uma banana sozinha. Isso ela sempre fez. Ela tinha sempre uma faquinha segura para ela poder descascar a banana dela e cortar a bananinha dela, na liber... fazendo o que ela gostaria de fazer e o que eu me sentia segura que ela fizesse. Então eu acho que o ambiente preparado ele é respeitoso com o adulto também, porque ele não impõe que você precisa fazer nada. Se você não se sente segura de oferecer a faca, não ofereça a faca. Ou se você deseja oferecer, que você deseja que a sua criança tenha essa vivência. Eu tinha medo, o que eu fiz? Dei um passo atrás, comecei com aquelas espátulas de patê, sabe? Então ela cortava a bananinha dela com uma espátula de patê, conforme ela foi se acostumando, ela começou a cortar com uma faquinha de sobremesa, que tem uma serrinha, mas é uma serrinha mais leve. Então eu fui muito respeitando o meu limite naquele ambiente da cozinha. E eu não queria não permitir, proibir ela de usar. Então foi um trabalho constante, meu interno, em que eu fui vendo evoluções dela e fui me sentindo mais confiante de oferecer. Mas foi um processo que eu me respeitei muito. Então, não existe regras, assim, você precisa preparar sua cozinha. Não precisa, assim, se você não se sente segura, porque entende que a gente só consegue transmitir a segurança que a criança precisa se a gente estiver segura. É isso que eu acredito, né? Então, se eu não me respeitar nessa preparação de ambiente, não vai adiantar nada, porque eu não vou estar passando a segurança necessária, a segurança emocional necessária, para que a minha criança se desenvolva e circule ou explore livremente aquele espaço. Então, acho que a empatia está presente nessa questão de não te obrigar a nada. Assim, você vai observando, vai testando os limites da sua criança. E também você pode recuar, voltar atrás de uma decisão. Por exemplo, se eu dei a faquinha de serra e aí eu fiquei muito tensa com aquela faquinha de serra, eu posso voltar e oferecer de novo a faquinha de patê, entende? Não tem você não tem uma obrigação, você não tem. Ninguém tá te cobrando nada. É muito você intimamente com o seu interior, né? Resgatando as suas questões, né? De infância e tudo mais. E tentando oferecer uma
infância mais livre para sua criança, uma infância com memórias mais afetivas. Então, eu acho que o ambiente preparado ele é muito empático nesse sentido. Ele não, ele respeita todas as sutilezas do adulto e da criança. Criança. Achei essa fala bem interessante, porque quando a gente pensa em ambiente preparado, a gente pensa só na criança, né? Assim, a princípio vem a imagem, beleza, um ambiente para criança, né? Dentro da casa. E eu achei essa sua fala muito importante, né? Porque a maior parte das pessoas que vão, beleza, ambiente preparado, aí começa lá no Pinterest, né? Aí você vê aquele monte Uhum. de no bolo que parece aparentemente sozinho. Quando É, você olha assim, nossa, dá conta de fazer panqueca sozinha. E dá conta de fazer aquilo e tudo. Aí você pensa, minha criança não dá conta de fazer isso. Aí tá, mas beleza, eu vi lá no Pinterest, daí vou oferecer pra ela cozinha, né? E aí você não se sente confortável. Eu achei isso muito importante que você falou, porque a criança percebe que você não tá confortável, que você tá ali tenso assim, né? E aí, você ai meu está Deus, vai cortar o. permitindo, mas você está lá cheio de não me toques, essa tigela, essa faca, isso aqui, e aí o processo todo ele não tem sentido, né? É, e eu acho isso muito legal, assim. Eu já tive muito contato com questões de ambiente preparado, né? A partir de Montessori, de cursos que eu fiz. E essa fala eu nunca tinha escutado. E eu achei ela muito acolhedora, porque eu acho que quando a gente está tentando ir ali e a gente vai assim, é uma autoviolência, né? E a CNV tem muito disso, né? De autoacolhimento. Eu não consigo acolher o outro se eu não consigo me acolher, né? Para eu acolher o outro tem que ter espaço para mim. Então, se eu não tenho espaço para mim, como é que eu vou acolher a minha criança, né? Se eu, por exemplo, tenho memórias talvez difíceis de questão de cozinha, né? Como é que eu vou estar conseguindo? Então, é melhor ali eu recuar um passo, oferecer uma coisa que nós duas ali, né, estejamos confortáveis, né? Eu e a criança, do que fazer as coisas assim na marra, né? Porque a pressão, hoje em dia também, né, para quem começa a olhar bem preparado, ela é muito grande às Não, porque é vezes, uma né? lindeza você ver uma criança de 3 anos fazendo uma panquequinha de banana. É lindo de ver, né? Então a gente quer que a nossa criança também faça, mas às vezes ela não tem esse interesse, não está pronta. A gente não preparou o ambiente da forma mais é, propícia, né, para esse desenvolvimento. Assim, a gente não criou um ambiente que ela se envolvesse, porque como a gente tinha algum medo, a gente deixou aquele ambiente algum resquício desse medo. Então não dá para comparar, né? Uma Sim, casa com outra casa. E eu aprendi isso da questão da empatia com o adulto também, nos limites do adulto, conversando com as famílias e atendendo as famílias, né? Então, sempre que eu estou prestando uma consultoria ou dando uma mentoria para uma família em específico, eu sempre falo, olha só, você tem a possibilidade de fazer isso, mas não precisa ser agora. Porque, normalmente, a tendência é que, aos poucos, você vá permitindo cada vez mais. Então, começa devagarzinho. Se você não está pronto para fazer agora, não tem problema. Mas saiba que isso é possível e que funciona para muitas famílias. Então, quando você se sentir pronta, é uma possibilidade. sim. E aí, normalmente, acontece rápido essa virada, porque ninguém forçou ninguém a nada, entendeu? Eu não estou forçando a mãe a oferecer a cozinha, forçando. Cortou? Mas voltou. Desculpa, então eu não estou forçando a criança, a mãe a oferecer a cozinha, né? Nesse caso específico da cozinha, e nem forçando a criança a usar a cozinha, né? Se não Hum. for o interesse dela. A gente vai aos poucos e entendendo os limites de cada um. O limite de cada um, né? Isso eu acho bem empático, assim, nessa sua fala, né? E apareceram aqui alguns comentários, né? Aqui do Postos para Imigrantes. Também gostei dessa perspectiva do adulto também. Eu acho isso muito empático, essa sua fala, Áurea. Acolher sem É, culpa. eu Aí a Luana falou, também nunca tinha ouvido falar, né? Mas aprendendo no dia a dia com as famílias, que é o que faz sentido para a maioria, né? sim, com certeza aqui, né? Apareceu aqui, ó, o comentário da Ellie Gomes, né? Acolher sem culpa por talvez não acolher totalmente a criança, né? Porque daí a gente se sente culpado, né? Que assim, minha casa Sim. não é o Pinterest, né? E aí E eu. é pior, né? Porque quando a gente tá culpada, aquela culpa mesmo. A criança é muito sensível, a gente sabe que as crianças são sensíveis. Se a gente tá Sim, chateada com alguma coisa que aconteceu, elas sentem. Imagina se a gente estiver culpada por alguma coisa ou com medo que alguma coisa aconteça, elas vão perceber. sim. E essa coisa da questão da faca, né? É algo. Eu adoro ambiente preparado na cozinha. É o meu. Então eu falei isso de um tema que eu nem sabia, mas eu toquei uma ferida. Ok. Mas eu gosto de cozinhar e eu cozinhei muito Uhum. quando eu era criança. Então é algo que para mim é ali por exemplo, guarda-roupa, essas coisas nunca foi um tema aqui de ambiente preparado, mas
A questão da cozinha, sim, eu sempre ofereci, né, para todos os meus 2 filhos adoram cozinhar, né? Por isso que E não tem regra, tá vendo? Cada família é eram uma esse família. espaço da cozinha, sempre tiveram, né, as faquinhas deles e tudo. Mas eu não tenho medo dessa coisa de cortar o dedo, assim, é sempre dei de acordo com a idade, né, para justamente Sim, e observando, né? Com certeza. e vou observando isso, né? E aí, uma vez na escola Montessori do meu filho, o mais velho, né? Quando ele ainda estava no jardim de infância, eles começaram a coisa das facas. Eu falei assim, mas como é que é? Vocês prestam atenção, né? E tudo, como é que funciona, né? Aí ela falou, eles têm que fazer tipo uma carteira de motorista, né? Pra mexer nas facas, né? Assim, tinha carteira de motorista, Ah, vai tendo uma progressão. carteira de motorista para mexer com corda, né? Porque Que eles tinham legal. que ter algumas regras que eram básicas ali, né? E aí eles ganhavam essa carteirinha e ia juntando as carteirinhas, né? Durante ele tava com 5 anos, eu acho, na época. Então, eu falei, mas como é que é a questão das facas? Aí ela falou assim, não, pra gente é bem importante que eles já comecem a mexer com as facas apropriadas para a idade deles, né? Porque ela falou, se eu nunca dei uma faca para uma criança, nunca dei. Aí eu vejo uma criança de 10 anos, aí eu penso, ai, beleza, ela sabe mexer com faca, tem 10 anos. Aí ela falou assim: o risco de acidente é muito maior com uma criança de 10 anos que nunca manipulou uma faca do que com uma criança de 5 anos com uma faca apropriada para a idade dele. Porque ela falou: uma criança de Exato. 10 anos é uma faca Faz que corta sentido. a idade Uhum. e a criança de 10 anos tem muita força, tem muito mais força na mão do que uma criança de 5. Então ele vai colocar a força e vai cortar o dedo, que vai fazer um acidente perigoso, né? E ela falou: a prevenção para acidentes é justamente ir adequando os instrumentos de cozinha de acordo com a idade, né? E começar desde pequenininho, assim, né? Então, assim, ir começando e aumentando, né? E não daí ver uma criança grande e falar, beleza, já é grande, agora tem uma faca na sua mão, né? E a supervisão de uma criança de 10 anos também é menor, né? Porque você assume que ela vai saber usar. Então você não tá É, lá tão em cima, com o olho tão vidrado. Então, realmente, as chances também podem aumentar por conta disso, né? isso eu achei super legal na época. Eu falei, realmente faz sentido, né? E E tem a aqui, questão do copo também de vidro, né, em Montessori, que é uma polêmica também. é, Mas que se a criança vai tendo esse contato cedo, ela vai aprendendo a lidar com o peso do copo, que é diferente do peso do plástico. Então a chance de um acidente acontecer é menor, porque quando ela é menor, você está mais pertinho dela, então se o copo cair, não vai fazer um estrago tão grande, porque você vai te retirar a criança do espaço rápido. Então a chance de um acidente acontecer é menor do que se uma criança de 10 anos estiver com um copo de vidro e derrubar e você tá longe ainda, até você chegar nela demora, ela pode pisar, pode ter né, um acidente maior, né? Mas maior. desculpa, você Isso. ia ler um comentário. Eu ia ler o comentário. Mas assim, se você Desculpa. assim, ver essa importância do ambiente preparado, né? Porque Ele é se progressivo, né? eu tô ajudando assim na autonomia, então quando são coisas mais perigosas, a criança tem a idade que precisa de um uniforme grande, né? Eu tô ali. Quando daí ela fica maior, eu sei que ela não precisa desse uniforme tão grande, né? E acho isso bem legal, assim. Os meus cresceram assim com o ambiente preparado, né? Agora eu tenho um filho de 12 que vai fazer 13, né? Então, assim, ele já de noite, assim, às vezes ele dá fome, né? Assim, ele fala, agora eu tô com fome. Ele fala, eu falo, beleza, o que que você vai fazer? Ele, eu vou fazer uma pizza. Aí ele vai lá, pega a pizza congelada, assim, pizza sozinho, ele não faz assim, à noite não, porque daí Não, também seria pra mim muito. Mas aí já ele é vai uma. comer, assim, já teve a janta, já teve tudo. Ele resolveu que ele queria comer mais uma coisa, né? Ele vai lá, ele pega a pizza, daí ele sabe ligar o forno, né, na temperatura que precisa ser. Ele espera, né, o forno aquecer, ele faz tudinho, né? Põe a pizza dele, tira de lá, corta a pizza, tudinho. São coisas assim que eu não me preocupo, porque eu sei que Ele vai a fazer com gente já segurança. tirar do forno, o que que eu preciso, onde eu vou colocar, como é que eu vou cortar, né? Então são coisas que ele hoje faz sem o meu, os seus quase 13 anos, né? Sem o Né? meu funcionamento, né? Mas se fosse o menor, claro. Mas é porque a gente já fez Porque ele já teve, né, esse acompanhamento, ele já entendeu o passo a passo, já sabe as regras, né? Então, vezes. Eu acho que é essa a importância desse ambiente crescendo com ele. Eu sei, assim, o que eu posso dar para ele, por exemplo, o de 6 anos, jamais. uhum, é, Mas para ele é assim. Agora, a gente teve um comentário aqui de novo do Imposto para Imigrantes. Aqui em casa, eu coloquei as roupinhas na arara e em locais acessíveis para criança. Mas a minha filha tem zero interesse em escolher a roupa. E tá tudo bem, né, Aldo? tá tudo bem.
Tá tudo Porque em bem, um né? momento ela vai sentir a vontade de escolher as roupas. Em um momento ela vai. Mas o que eu faria, tá? É um conselho, não é, né? Como eu te falei, não tem obrigação nenhuma, não tem regra nenhuma. O que eu faria é só começar a oferecer opções mais claras para que a criança comece a entender, né? Subjetivamente, ela não falar, ai, nossa, eu gosto de usar regato ao invés de usar, sei lá, tomara que caia. Eu sei que não tô falando que a criança tem que usar isso, aqui foi o decote que veio na minha cabeça agora. Mas que ela entenda o tipo de roupa que ela gosta de vestir aos poucos, né? Subjetivamente, mas ela vai percebendo o que agrada a ela. Isso é autoconhecimento, né? Então a gente está ensinando a criança desde cedo a se conhecer. Porque acontece? Normalmente, na educação tradicional, a gente é, entrega todas as escolhas, né? Não entrega opções, entrega já as escolhas feitas para a criança, e quando ela tem 18 anos, a gente quer que ela escolha a profissão que ela vai fazer o resto da vida. Mas ela não sabe escolher, ela não sabe o que ela gosta. Até então, tudo foi dado a ela, né? Entregue a ela, assim, né? De forma obrigatória, quase, né? Então, oferecer pequenas escolhas, pequenas oportunidades, voltando no exemplo, né? A banana ou o mamão, entender o que ela gosta, o que alegra ela, o que faz ela ser mais feliz aos poucos. Escolhas pequenininhas, pequenininhas. Progressivamente, quando ela for ficando mais velha, ela vai conseguindo, que é como seu filho, perceber que está com fome e que quer comer a pizza que está lá no freezer. Entende? Então, ajuda muito o raciocínio, lógico, de autoconhecimento, para que a criança saiba quem ela é, né? Acho que esse que é o maior objetivo da autonomia, da autoestima, de saber que ela é capaz, e esse autoconhecimento. Acho que é o grande legado da mente preparada para a vida do ser humano, do ser humano adulto já, é esse, é ele se conhecer, saber que ele é capaz e fazer por si mesmo, né? Sim, eu acho que essa questão de fazer por si mesmo ela é tão importante, né? Porque muitas vezes nas mentorias, né, que eu e a Lara a gente faz, a gente atende, né, muitas famílias em que as crianças às vezes têm muitas explosões emocionais porque elas estão precisando de autonomia. E aí acaba ali entrando num conflito grande, assim, né? Nessa questão do, a gente tem que sair, daí você tá precisando de tempo para colocar o sapato, e não sei o quê. E aí a criança, e aí a gente tem sempre, assim, né? Vai dando uma olhada, uma analisada, mas a gente acaba, às vezes, observando essa questão, né? Que a criança tem pouco espaço para autonomia. Por diferentes contextos, assim, né? Mas eu acho que a gente tem um ambiente que cuida da autonomia já um passo assim para uma criança mais um passo grande, né? Para uma criança que está mais segura de si, que tem esse espaço, né? Então eu acho que as explosões emocionais, por questão de autonomia também, elas vão diminuindo, né? Porque eu não estou ali tão dependente daquele adulto, eu posso fazer por mim mesmo aquilo que está dentro da minha idade, né? Dentro do meu possível. Sim. Eu acho que E isso é legal. é exatamente isso. Eu acho que e tem essa possibilidade de entender você é ouvido, né? O ambiente preparado ele tem essa liberdade de movimento, né? De você calçar o sapato, mas também tem a liberdade de escolha, né? De pensamento. Então, mesmo, não adianta. Por isso que eu acho que a comunicação não violenta ela tem a ver com o ambiente preparado, porque se você só prepara o espaço do calçado, mas não tem paciência de esperar a criança calçar o sapato, não adianta nada, né? Então, é muito essa construção diária da nossa paciência, da nossa observação, entender o que a criança está precisando. Eu acho que se relaciona muito nesse sentido, assim, não adianta você só ter o ambiente físico. Se você não está preparado para esperar o tempo que for necessário, ou para começar um pouquinho antes para não se atrasar e não ficar ansioso. Enfim, eu acho que não é fácil, né? Não é fácil. É difícil, mas é muito gostoso. É, eu concordo com você, que eu também acho que é por isso que é tão legal ter pessoas como você que se dedicam assim a esse tema, né? Trazem ele de uma forma mais leve, né? Mais acessível, né? Eu acho que isso é um trabalho assim muito legal. E eu tenho mais uma pergunta aqui que eu separei. Essa é a minha. Deixa eu ver se eu só. Isso, sim. Quando porque como assim, né? Quando eu já tenho um ambiente preparado, essa é a minha, assim. Essa questão de estar mantendo esse ambiente, essa é a maior dificuldade que eu, Vanessa, encontro, assim, né? Nessa questão de estar mantendo esse ambiente, na questão de estar. Eu sei que a gente está ali observando, eu estou sempre observando, trocando, né, os brinquedos de acordo com o que eu vejo que
não deixo tudo à disposição, eu deixo só uma parte, né, à disposição e vou fazendo ali um rodízio, né, Sim. dos brinquedos, mas assim, essa questão do manter esse ambiente, eu acho que para mim é o mais desafiador, assim. O que que você poderia me ajudar? Então, a resposta é a observação. E a observação, ela vai virando incluindo a observação na rotina, ela vira natural. Então, eu, por exemplo, vou mostrar uma coisa. Que, ó, antes eu vou fazer um disclaimer de que eu sou louca das planilhas. Eu aqui em casa, eu sou louca do ambiente preparado. Então, minha filha acho que tem 14 ambientes aqui em casa. Ambientes assim, né? Espacinhos que eu preparei para ela que eu fico observando. Então, o que eu faço? Tem uma planilha. E todos os dias eu registro se ela usou. Ó, ela usou muito, pouco, ou se ela não usou aquele ambiente. Aí Hã? aqui eu tenho. Em azul era o dia que a gente estava viajando. Então, ela não usou Aham. nenhum. Mas, enfim, e aí no final do mês, né, eu tenho essa visão geral, e como tem muito pretinho aqui, esse último é o quintal. A gente não tem usado tanto lá fora, né? E é culpa minha que eu não me programo pra gente ir lá fora. Mas aí eu tô observando isso e tô entendendo. Tô entendendo não, eu tô interpretando que a culpa é minha, que eu preciso me organizar pra gente ir lá fora. Mas, por exemplo, tem um ambiente musical aqui que ela tem usado pouco. Então, eu tenho, né, vou tentar planejar aqui, porque será que ela não está usando? Será que ela se desinteressou? Será que eu tenho um outro interesse no momento que pode agradar ela e eu posso diminuir aquele espaço, levar os instrumentos para outro lugar menor e colocar. Eu estou dando um exemplo real, tá? Essa história do musical, eu sinto esse desinteresse, e aí eu estou pensando em pegar o espaço que é o cantinho musical hoje e organizar jogos, né? Jogos de tabuleiro, jogos que a gente joga em família, porque sinto que é um interesse crescente, a gente não tem um espaço assim em casa, a gente tem jogos soltos, né? Então é uma questão que eu estou avaliando e estou observando já faz 2 meses que esse cantinho musical está sendo pouco usado, então provavelmente eu vou trocar aquele espaço por outro, né? Um interesse maior. Então, mostrando essa planilha só para entender que, né, não é fácil, é um processo diário de tentar entender, e eu, como trabalho com isso, né, e tenho essa preocupação constante, isso se torna mais uma tarefa na minha rotina, né, eu observo diariamente mesmo. Mas eu acho que vale a pena, e eu acho que ver as nossas crianças crescendo, qual que é o meu maior sonho, assim, eu quero que quando ela seja adolescente, ela traga os amigos para ficar aqui em casa, sabe? Que ela sinta que aqui ela tem a privacidade dela, mas que também ela tem o nosso acolhimento, a nossa segurança. Então, eu construir esse ambiente todos os dias, assim, devagarzinho. É, construir um espaço de conexão, semear conexão. Eu acho que é isso, de que a gente quer que seja a nossa vida com a nossa criança quando ela for adulta, né? A gente quer que ela venha à nossa casa com memórias afetivas gostosas de como ela viveu aqui, que ela, ou que ela liga pra gente por obrigação, porque tem que ligar, sabe? Que ela tem que vir aqui no Natal, enfim. Fazendo uma viagem louca aí de muitos anos, mas para entender que o que a gente faz agora, esse trabalho de agora, ele não vai ser sentido agora. Agora a criança, toda criança consegue ser feliz naquele momento, né? É, não tem um ambiente musical, a criança está infeliz? Lógico que não, né? Mas se ela tiver crescido num lugar que tem essa atenção ao que ela precisava, ao que ela queria, ao que ela desejava, ela vai sentir mais conexão com aquele espaço, aquele ambiente, né? Que são os espaços e as relações, e vai ter valido a pena. Então a gente só vai perceber quando ela for adulta, né? Então, são sementes que a gente planta agora para colher depois. É um trabalho constante, é um trabalho diário, mas é um trabalho muito gostoso, como eu falei, porque é um jeito da gente conhecer a nossa criança também, né? E da gente se conhecer através dessa observação. Então, a dica que eu tenho para dar é essa que você mesma já trouxe, que é da observação mesmo, constante da nossa criança e da gente também, né? A gente entender que tem dia que a gente não vai estar legal, tudo bem, mas tentar se esforçar ao máximo para estar olhando isso daí. Mais esse pratinho, que é mais um pratinho, mas é um pratinho que no fim ajuda. Por exemplo, se você tem um cantinho da água, você não vai ter uma criança falando, mãe, tô com sede, mãe, quero água. Não. Então é uma coisa que facilita a rotina da criança, mas também facilita a sua. É uma coisa mais para você pensar, lembrar, o copo tá lá, tá disponível, tá limpo para a criança, né? É uma coisa mais para você pensar. Mas no dia a dia, te ajuda, porque é uma demanda menos, né, na sua rotina. Na rotina, né?
eu achei muito bonito, assim, nessa questão, né? Quando eu tiver maior, né? Como é que vai ser, né? Como é que eu quero, né? E eu acho que deve ser assim. Eu penso assim, né? Um pensamento assim bem gostoso pensar assim, o ambiente que eu estou tá me acolhendo, né? E aí quando eu ficar mais velha, não vai ser um ambiente que me acolheu, porque eu acho que o ambiente preparado sem um adulto preparado, né? Sim, É uma coisa é. que precisa casar uma com a outra, né? Por isso que não adianta só preparar o espaço se você não permite que a criança use, se você não confia que ela use, né? Que ela vai saber usar. Sim, eu acho que também, assim, se eu tenho uma educação que talvez acaba tendo bastante violência, né? Ou então se eu tenho uma educação que tá ali hostil, acho que as coisas precisam estar balanceadas, né? Assim, então eu acho que o ambiente preparado, ele vem, assim, uma peça muito importante, né, para um adulto que também está se preparando, né, para criar essa criança, né? Igual você falou, que memórias eu quero, né? Agora tá todo mundo pequenininho, a gente pensa, é bonitinho, é assim, né? Mas como é que vai ser, né, daqui para o futuro, né? Será que a criança vai voltar por obrigação? Porque, né, ela realmente lembra que foi um ambiente em que ela estava sendo acolhida. Eu acho que isso é de uma potência, assim, né? A gente vê a potência que a gente tem dentro da educação e daquilo que a gente está dando para os nossos filhos, né? E como que a gente está passando por esse tempo da infância deles, né? Porque essa questão, assim, nosso dia a dia, essa correria toda é a infância deles, né? Então, como é que a gente quer passar, né? Por esse tempo, né? E teve um comentário aqui da Naya Jorge, ela falou, uau, quanta dedicação para o ambiente preparado. Sim, eu Uhum. tenho a planilha. Então, assim, eu até disponibilizo uma planilha se as pessoas quiserem, pode me pedir que eu tenho um arquivo, mas assim, não é uma obrigação, é só porque me ajuda a me lembrar de observar, entende? Então é uma ferramenta mesmo para eu me lembrar do quanto que para mim é importante. Preparar ambiente não é a única forma de demonstrar respeito pela criança, mas é uma das formas. E é uma forma que é muito importante aqui na nossa dinâmica. E aí, se você também achar que é para você, conversa comigo que eu envio a planilha, ou então a gente conversa de outras formas que a gente possa ver que, de um jeito que, né, que entre melhor na sua rotina. Mas se te tocou essa questão da preparação de ambiente, use essa forma também para mostrar respeito para sua criança. Acho que quanto mais maneiras a gente tiver de respeitar na comunicação, na preparação de ambientes, na forma, no olho, né? Quanto mais formas a gente demonstrar de respeito, melhor vai ser a nossa colheita, né? Daqui a uns anos. Sim, eu acho que com certeza é algo muito importante. E eu acho que é por isso que casa tanto assim o ambiente preparado junto com o adulto preparado. Eu acho que são coisas que conversam muito bem. E eu queria te fazer mais uma pergunta, Aula. Se as Uhum. pessoas que estão aqui pela primeira vez estão escutando sobre ambiente preparado ou estão muito em dúvidas, assim, como que você falaria assim? Como que é para começar? Fora ir lá e seguir a Audrey, né? E ver o trabalho dela. Boa forma de começar. Mas o que você acha, assim, como seria, assim, os primeiros passos, né? Porque às vezes a gente vê tanta coisa, né? E vê tanta coisa hoje em dia com Instagram, Pinterest, não sei o quê. Aí, YouTube, você fala, tô perdida, né? Acho legal, mas é tanta coisa que eu não sei nem o que fazer, né? O que que você falaria para uma pessoa, assim? Eu acho que o passo zero, assim, bom, o passo zero é você ter essa visão de que sua criança também mora na casa, e ela vai morar por no mínimo 18 anos, então a casa também é dela, né? Tirar essa visão de que a casa é dos adultos, a criança tem um cantinho lá no quarto dela, ou às vezes, né, a cama dela, a gente às vezes entende que o espaço da criança é onde ela guarda as coisas dela. Então, entender que a casa é todo um ambiente que pode gerar educação, que pode gerar aprendizagem para a criança, esse é o passo zero, entendeu? Entender o como que aquele espaço é importante para a criança também, que ela não está morando lá de favor, ela não é visita. Às vezes as visitas têm até mais liberdade do que a criança, né? Se a visita quebra uma taça de vinho, você não vai, né, brigar com a visita, mas se a criança quebra um copo, normalmente a gente, né, nessa educação tradicional, a gente culpa a criança, é grosseiro com a criança. Então, pensar que ali é o espaço onde ela vai crescer e também é a casa dela, acho que é o passo zero. E aí, talvez o passo um seja tentar entender o mundo, né, da casa sob a perspectiva dessa criança. Então, se é um bebezinho que recém-nascido, né? Talvez ele olhe muito para o teto, fique deitadinho de barriga para cima olhando para o teto. O que que esse teto pode ter de interessante para ela? Talvez um mobile, uma luminária que tem umas luzinhas diferentes, não sei.
Se já é uma criança que engatinha, né? Tenta deitar no chão, enxergar assim, né? Tentar ver o que pode ser interessante para ela, o que pode ser perigoso para ela, porque ambiente preparado não é só o que a gente coloca no ambiente, mas também o que a gente tira desse ambiente, né? De perigo. Né? Ele tem que ser muito seguro para que ela tenha essa liberdade de explorar. Então, tá sempre consciente do quanto que aquele lugar tem que estar seguro. É tipo um laboratório, né? Eu gosto de dizer que a casa da criança é um laboratório, a criança é o cientista e você é o auxiliar que vai lá deixar as ferramentas dispostas, organizadas, para que o cientista possa ir lá e fazer o trabalho dele da forma mais rápida e eficiente e ter o resultado mais maravilhoso possível. Então, eu gosto de fazer essa analogia. Se a criança é um pouquinho maior, né, se ela já anda, já é caminhante, você fica de joelho, você arrasta de joelho pelo seu ambiente, enxergue de novo, né, o que é interessante para ela, o que é perigoso para ela. E aí, para as crianças um pouco maiores, eu gosto de propor uma dinâmica que é de oferecer. Bom, oferecer o celular é ruim, né? Mas se tiver uma câmera fotográfica, que a criança possa tirar foto do lugar que ela mais gosta, do, do brinquedo que ela mais gosta, o que ela mais gosta de fazer, ela vai fazer isso na altura dela, né? Ela vai tirar a foto aqui. Você vai enxergar o mundo literalmente pela perspectiva da criança. Então, é uma dinâmica que eu gosto de propor para essa criança tem um pouco mais velha, né? 4, 5, 6 anos. Então, acho que é isso. Começar a preparar ambientes é se colocar no lugar da criança, ter essa empatia que a gente falou lá no começo, pelo que pode ser bom e o que pode não ser tão legal para ela, e potencializar esse lugar, dando oportunidade de escolha, de movimento. Ah, eu adoro esse começo, assim, esse passo a passo, essa questão da altura que você falou, né, da criança, né, é muito assim, né, porque se eu preparo um ambiente para mim, as minhas coisas estão em alta altura, né, daí a criança não enxerga nada que eu preparei para ela, né, achei muito interessante, adorei essas dicas, acho que elas Que são, bom. e a gente tem muitos comentários aqui, ó, a Priscila Gomes falou muito legal, a Ellie Gomes 234 falou interessante pensar que o ambiente preparado é para o resto da vida. Meu filho de 10 anos e ainda precisa de apoio para ter autonomia e independência em muitas coisas. É a questão Porque que não, então, desculpa, mas é que não tem regra mesmo, né? Por isso que é importante, não tem uma tabela. Ah, quando tem 10 anos tem que preparar esse ambiente. É muito de observar a sua criança, entender. Não é um demérito dela ainda não ter se interessado ou não ter desenvolvido essa autonomia, mas é uma possibilidade de desenvolvimento. Então, por que não preparar um ambiente que estimule isso, né? Que faça com que a criança se interesse por fazer isso. Então, acho que assim, não tem regras e não tem comparação. Não precisa comparar a sua criança de 10 anos com outra de 10 anos. É muito essa questão de respeitar a sua e entender o que pode ser melhor para ela, especificamente, sem olhar muito para os lados. sim, acho que essa sua fala é importante, né? Assim, é a sua criança, né? O ambiente da sua criança, ele não vai servir para outra criança, né? Ele é personalizado, né? E a Naya Jorge colocou aqui. Isso que falou é a chave, né, do coração, né? A casa também é da criança e o senso de pertencimento é muito importante. Com certeza, né? Eu acho que essa coisa que você trouxe, Alder, né, de falar assim, a criança tá dentro da casa dela, né, desse ambiente dela, eu acho que é essencial para um bom relacionamento, né? Assim, se sentir bem, né? Igual a gente arruma a nossa casa do jeito que a gente gosta, né? A criança também tem o lugarzinho dela, como ela gosta. Acho que Eu tenho um e-book disponível gratuitamente que ele chama O Guia para um Verdadeiro Quarto Montessoriano. Eu fiz logo no comecinho da página. Ele é bem simples, o texto é muito simples, mas eu trago algumas dicas de como preparar o quarto. E no final eu falo assim, olha só, começa pelo quarto, mas não fica só no quarto. Prepare a casa inteira, ofereça a casa inteira. Porque normalmente a gente pensa que o espaço da criança é só o quarto dela, né? E ok, muitas crianças não têm nem isso, né? Então, ter um quarto preparado é uma grande vantagem para a criança. Mas se desafie e tente, né, oferecer o máximo de possibilidades de que a criança explore a casa toda, né? Eu sei que tem momentos que a criança não vai, ou que você não quer que ela vá. Já atendi famílias que tinham, como que chama? Sala de ginástica. Ah, Ia falar. Sala de ginástica em casa. E aí, aquele lugar realmente é um lugar que tem peso, é. equipamentos. Então, e não é necessário que a criança esteja lá. Então, né, não é que eu não digo que a criança tem que estar em todo lugar, mas que ela esteja em todos os lugares que ela pode, que ela queira, que ela sinta curiosidade, né, de estar.
Então é isso, a ideia da casa inteira e a partir dessa necessidade dela mesmo, né? De ter essa curiosidade por esse ambiente e tudo mais. Sim. Isso, acho que isso é bem importante, né? A Naya já falou que usa essa questão de tirar foto, né, para se comunicar com as crianças autistas, muito legal. Esse é um recurso muito usado, né, na educação de crianças atípicas. E uma coisa que a gente usa muito também, que eu recomendo no Mente Preparado, é a comunicação visual. Então, tem um item aqui em casa que eu tô até apegada, eu não, já poderia tirar, mas eu gosto tanto, que é uns, uns eu imprimi na internet uns pontinhos, assim, uns joinhas. E Uhum. aí eu colei nas gavetas e nos armários da cozinha, né? Gavetas que ela poderia abrir, gavetas que ela não poderia abrir. E isso já faz, sei lá, mais de 2 anos. Ela já entendeu quais gavetas ela pode abrir, quais ela não pode, mas eu estou muito apegada com esse recurso. E é um recurso que eu recomendo muito que essas famílias usem, porque é uma forma do ambiente falar. É óbvio que a gente tem que lembrar a criança, né? É sempre pensar que o ambiente ajuda, mas o adulto está sempre por perto, principalmente quando as crianças são menores, né? Mas o ambiente falar com essa comunicação visual e propor regras assim que a gente tem que ficar falando, não, aí não, né? Vamos deixar pra gente falar o não, só em casos em que o não seja realmente necessário, né? Permitir que o ambiente também comunique os nãos e os sims dele, né? Ah, Então, comunicação visual também é um recurso muito usado e eu sei que é muito usado com educação de crianças autistas, né? E é um recurso muito bom, uma ferramenta muito válida também na preparação de sim, ambiente. eu adorei o negócio do joinha pra cá, porque quando a gente pensa, né, tudo é comunicação, né? Então, um ambiente que se comunica por si só, não tem talvez tanta necessidade de estar ali o tempo todo falando, né? E aí a criança tem autonomia também, né? Porque ela mesma vê e ela mesma entendeu, né, que é assim. É Eu lógico que achei. no começo você vai ter que relembrar bastante, né? Mas uma hora aquilo fixa, né? Eu vou deixar depois nos meus stories o link do e-book, essa publicação aí com joinhas para ficar mais visual para Sim, vocês. Enfim, tudo que a gente falou aqui eu vou tentar deixar nos stories depois para quem quiser se aprofundar mais. e aí eu acho que a gente podia ter uma pergunta aqui, eu acho que depois a gente podia encerrar. O que você acha, Tudo Aldo? bem. Uma pergunta aqui da Origami by TM, né? Dica para filhos de idades diferentes. Interessante. O que é interessante para um é perigoso para o outro, né? Isso é muito comum. Ivan, eu acho que você deve ter tido uma experiência real com isso, né? Porque você tem. Foi. Então, eu cheguei pequenininho, eles são 6 anos de diferença, né? Então, São o tamanho planos do Lego. planos de desenvolvimento diferentes, Aí né? tu não faz do Lego ou tá engateando. Você pensa assim, meu Deus, ele vai comer todos esses Legos. O que eu vou fazer? Aí você começa a bater um leve desespero, né? Assim, eu quero escutar a sua opinião, porque a minha, na época, assim, eu fiz tipo. Daí eu tirei as coisas e coloquei em outro lugar, né, pro mais velho. E aí a gente passou muito tempo que na sala era só aquilo que todo mundo podia mexer e o que não dava eu botava para cima, né, do mais velho. E pedia para ele me avisar para que pudesse supervisionar quando ele fosse mexer com coisas que eu sabia que era. Ele tinha um jogo de preguinhos, assim, né? Uhum. Ferramentas, né? E dava desespero. O que você falaria, Aldo? Eu acho que esse é um recurso que funciona muito nas famílias, né? De deixar. É por pouco tempo também, né? Que o mais velho vai precisar solicitar, e como ele já tem maturidade suficiente para entender o que ele quer, ele consegue comunicar, né? Então, acho que não é uma grande perda deixar os brinquedos mais alto e ele, né, vai solicitar quando ele precisar. Mas o seu caso é um caso mais extremo, assim, vamos dizer, porque as idades eram bem diferentes, né? Diferente. É. Normalmente, é, deixar um pouquinho mais alto já, numa altura que o mais velho alcance, mas o mais novo não, já ajuda. Uma coisa que, por exemplo, né, o Lego. Se o seu filho fosse fazer né, numa mesa e numa cadeira, deixa o Lego lá sei lá, numa prateleirinha em cima e a mesa tá aqui e a prateleirinha tá aqui. Deixa o Lego lá. Se ele estiver sentado na mesa, trabalhando com um Lego, já vai ser uma segurança mais para o bebê que está engatinhando no chão, né? Porque já vai estar num plano diferente. Então, acho que a questão das alturas é a maior dica. Outra dica é, quando as crianças são menores, elas também não têm tanta habilidade de abrir caixas, abrir roscas. Então, talvez deixar o Legos sei lá, a gente está usando o exemplo do Lego só porque foi o que você trouxe, né? Mas deixar o Lego em caixinhas de que tem uma rosca um pouquinho mais difícil, porque se o bebê pegar aquela caixinha, dá tempo de você, né,
ficar de olho e ver se ele vai abrir ou não. Não é uma coisa que é tão rápida, né? Se o Lego estiver numa caixa aberta, por exemplo, né? Muito mais, né? O risco é muito maior, a chance de ter um acidente é maior do que se ele tiver dificultado o acesso para a criança. Então, tem o acesso tanto da altura quanto o acesso do abrir e fechar, do estar compartimentado. Acho que eu falei certa palavra. Eu acho que essas são as maiores dicas e a gente está sempre por perto, né? Então, ouvindo as necessidades do mais velho, entendendo o que é perigo para o mais novo. E eu acho que é isso. Costuma funcionar entender que essa diferença, aos poucos, ela vai diminuindo, né? Acho que agora, não sei se você me corrige, mas agora que um tem 6, outro tem quase 12, não tem mais tanto perigo da coisa do 12 para a coisa do 6. Então, é uma fase que eu acho que passa rápido, né? Aos poucos eles vão se equiparando e o interesse acho que é diferente, mas já não tem mais nada tão perigoso, né? Sim, ela passou relativamente rápido, assim, né? E aí começou a ficar mais tranquilo. Depois começa a fase dos conflitos por brinquedos, né? Que aí, eu acho que é igual o Mente Preparada, nunca tá pronto, os conflitos entre os irmãos nunca vão acabar também, né? Vai ter sempre Eu falo pra eles, os conflitos entre vocês são muito importantes, porque a gente tá aprendendo, né? Como é que a gente faz para lidar lá fora no mundo com os conflitos, né? Mas essa é uma grande vantagem de quem tem irmão, né? e aí, assim, é que a gente organiza, né? E tem também, né? O que é de quem, né? Como é que é? Os combinados. Os combinados dos brinquedos. Mas realmente essa fase do desespero, assim, de pensar, meu Deus, ele vai comer todo o Lego, o bebezinho. Ela passou relativamente rápido. Acho que Porque depois as crianças, elas entendem também, né, o limite daquele, assim, né, subjetivamente, né, tô falando que a criança tem racionalmente, essa coisa do meu irmão, isso é meu, esse tá mais alto, eu não posso pegar. Mas aos poucos ela vai entendendo a dinâmica de como funciona e aí, né, vai fluindo mais naturalmente. Sim. Realmente, daí realmente foi fluindo mais naturalmente, assim, agora cada um. Mas caso tenha alguma dúvida específica, de algum ambiente específico que não esteja funcionando, me manda uma DM que a gente tenta conversar e pensar numa solução mais personalizada e mais específica para o caso. Legal, muito obrigada por essa oferta, Audrey, ela é bem... E eu queria saber se você gostaria de colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa. Eu queria agradecer só e dizer assim, preparamento é um caminho sem volta. Então, é apaixonante. Eu amo, assim, eu ficaria aqui horas falando disso, horas conversando com mães. O que eu mais faço, eu tô meio sumida do feed, dos stories, eu tô muito sumida, porque eu faço doutorado, né? E aí eu tô um pouco atrasada com a minha pesquisa é sobre a mente preparada. Então, eu tô tentando correr atrás disso com toda a rotina da casa, da maternidade e tudo mais. Então, o feed e os stories, eles estão um pouco esquecidos. Mas eu entro na DM praticamente toda hora, assim. Tem hora que eu não consigo responder na hora, mas eu tô sempre de olho. Então, se precisar de mim, né, eu tô à disposição. Queria dizer que estou muito feliz de ter tido essa conversa. Eu acho que quanto mais pessoas souberem sobre o ambiente preparado, mais crianças estarão sendo respeitadas em suas casas, né? Ainda mais unindo, né, a CNV com o ambiente preparado. Fico pensando na potência que essa criança vai crescer, sabe? Tendo tanto um lado como o outro contemplado. Fico feliz, quero agradecer a cada um que entrou aqui, que mandou comentário. Eu sempre fico muito nervosa para falar, eu fiz pouquíssimas lives na vida por isso. Mas eu sempre saio muito satisfeita, assim, de ter sido acolhida e ter sido ouvida. Então, eu queria só agradecer e dizer que qualquer dúvida estou à disposição. E é isso, espero que a gente tenha mais papos. Sim, eu quero agradecer muito, Alda, você ter vindo aqui, ter compartilhado o seu conhecimento, que é tão vasto e que é tão importante. Muito, muito obrigada, assim, pela sua disponibilidade de ter compartilhado de uma forma, assim, tão pertinho, assim, da nossa realidade, sabe? De ter acolhido essa questão do ambiente, né, que a gente tem que acolher a gente. Eu realmente, assim, eu fiquei apaixonada por fala, porque é muito acolhedora, né, e muito empática. Você por estar com a gente. E quero convidar, para quem não conhece o trabalho da Audrey, no Ambiente Preparado, né, o Instagram dela, para ir lá conhecer, porque tem muita, muita coisa legal. Tá rodando no feed dela, ó. Então, eu não tenho publicado nos stories, mas tem mais de 1000 inspirações no feed, mas tem mais de 1000 inspirações lá já,
que são adequadas, são inspirações reais de famílias que me mandaram, assim, nada, eu não peguei nada do Pinterest e compartilhei. Então são inspirações reais, ambientes possíveis de serem feitas, para a realidade brasileira, que também é uma questão, né? Quem mora fora tem vantagens, né? Eu acho que o mercado de imobiliária de peças para as infâncias está mais maduro fora, né? A gente tem bastante empresa aqui agora, mas às vezes o acesso é difícil porque o frete fica caro, porque são coisas pesadas. Então a criatividade do brasileiro é uma coisa a ser estudada. Isso se traduz também no ambiente preparado. Então, se tiver curiosidade, passa no feed que assim, vai rolando, que tem muita inspiração boa, tenho certeza que alguma ideia vai fazer sentido. Sim, a gente até se conheceu, lembra, por causa do negócio da mesa de luz? Você colocou alguma coisa de Foi por mesa de causa da mesa de luz? lembra? Você colocou uma coisa de mesa de luz no seu feed. Aí eu comentei, porque a mesa de luz, eu fiz essa mesa de luz aqui para as minhas crianças. Aí eu Agora você coloquei. falou, eu lembrei. É Foi. um caixa, né? Caixa Não, transparente, né? Ikea, Ah, daqui, daqui. Tá, entendi. Fiz foi, essa também. procurei ela. E hoje agora ela já é uma mesa, já mudei. Ela não é mais uma mesa de luz, agora ela é uma mesa com areia. Porque a mesa também nunca tá pronta. A gente vai dando novos usos. E coloquei uma bacia de areia. Assim. Demais. Isso aí. Obrigada, Alden. Obrigada Muito, a muito obrigada. vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Obrigada, Alden. Um Bom beijo. dia. Beijo. Tchau. Tchau.